seja bem-vinda mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal Grafologia do Método Radaic. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto super legal, grafologia para RH. Muita gente já me pediu para falar sobre isso e eu trouxe esse tema aqui hoje. A gente vai falar sobre como descobrir um colaborador atento. Muitas empresas pedem isso também. Então aproveita, pega o teu caderninho aí, teu copinho de água, deixa aí do lado, o meu tá aqui, vou dar um gole agora. Saúde para você também. E vamos lá, né? Já sabe, se você chegou agora, já se inscreve no canal, clica no curtir, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, @Letícia Ardaick. Ó, tô presente aqui no YouTube também, todos os dias, com a Grafopílula, onde eu coloco um recorte, alguma coisa para você já olhar a sua vida, conseguir conectar como que a escrita vai trazer um benefício para o seu dia a dia, porque eu sei que é um assunto novo e que talvez você ache que, ai, eu não quero ser uma especialista na escrita como a Letícia, mas eu quero que você saiba que a escrita pode ajudar imensamente você a estabelecer conexões muito favoráveis com as pessoas, a melhorar seu relacionamento com os outros, a melhorar sua relação com você mesma, a melhorar sua saúde, a ter mais foco, a parar de procrastinar. Tudo isso que você quer, então, na letra dá para ver. E aí o que acontece? Através do método Radec, você desperta a sua consciência, sabe por que que você tem os problemas que você enfrenta, e aí você consegue mudar. Olha que legal, né? Mas se você não souber, se não tiver ninguém aqui para vir aqui, para bater na sua porta, te mostrar, você não vai saber disso nunca. Então, o meu papel é esse, né? Quando eu aprendi a grafologia, meu sonho sempre foi levar isso para o maior número de pessoas. E eu escolhi um veículo para que isso acontecesse há anos atrás, que é o YouTube, né? E eu já tô aqui com vários vídeos e tal, né? Já trabalho com grafologia há mais de 10 anos, com a programação neurolinguística, etc. Já as neurociências há muito mais tempo. Então, todo esse caminho foi me transformando para que eu chegasse aqui e pudesse trazer essa abordagem em uma metodologia única de aplicação fácil. Porque eu quero que é isso, né? Eu quero que o nosso país, o Brasil, seja um líder, né, nessa parte de conhecer as pessoas através da escrita. Porque é uma disciplina, é uma ferramenta que você pode confiar, porque nós temos evidências que estão no papel. Ao contrário de que muita gente imagina, a grafologia ela tem um passo a passo, ela tem uma forma de você fazer uma avaliação aonde qualquer pessoa no mundo consegue também chegar ao mesmo lugar. Claro que isso vai ter a ver com o tempo de experiência de cada especialista. Se você, por exemplo, vai num médico, né, que já tem não sei quantos anos, né, já tem cabelinho branco, já faz tantos anos lá aquela especialização dele, ele vai ser mais especialista, ele vai te dar respostas bastante assertivas. Se você vai num médico que acabou de se formar, que ainda está em processo de residência, ele vai te dar informações, mas ele ainda não tem a prática, né? Que são esses anos que o especialista tem, que é essa especialização que ele fez. Então, é claro que isso tem a ver com a bagagem de cada um e o tempo que a pessoa está ali executando, né? Não adianta nada ficar só estudando, tem que ter prática, a prática que vai levar a gente. É colocar a mão na massa, é você atender as pessoas, é você ter esse estudo, esse olhar no dia a dia, né? Então, é possível você cada vez mais melhorar a tua maneira de fazer atendimentos, atender seus clientes. E hoje a gente vai falar isso, né? Sobre uma coisa muito importante. Nos recursos humanos, a grafologia é muito conhecida, bastante. Nesse mundo do RH, as pessoas querem muito, muito saber se podem confiar, né, naquele candidato, se é uma pessoa confiável. E as empresas também têm uma outra questão que é, nossa, será que essa pessoa ela é atenta? Eu não quero uma pessoa que seja dispersa, né? E quando a gente fala sobre a grafologia aplicada aos recursos humanos, a gente tem que olhar a personalidade da pessoa, não tipo, os traumas que ela teve na infância. Isso daí a gente vai usar no método Radai, que quando a gente está lá trabalhando na parte terapêutica, de passar essa ferramenta quando eu ensino para psicólogos, terapeutas, etc., pessoas que vão ajudar aquele cidadão, né, aquele escritor, a alavancar a vida, a superar aquele problema. Mas no RH, o contexto é outro. A pessoa não precisa, você não precisa aprofundar tanto, você tem que ser objetivo, porque a área de recursos humanos, ela vai solicitar que o grafólogo, né, o especialista na escrita,
faça uma abordagem objetiva. Ele vai falar, eu quero saber se essa pessoa eu posso colocar nessa área ou não, as habilidades que ela tem, quais são as competências que ela consegue atender. É isso que o pessoal da empresa quer saber. Eu presto serviço para a empresa e é assim que acontece. Tanto que eu acabei criando um laudo grafo psicológico, onde eu aponto as qualidades desse candidato para que a empresa tenha clareza e saiba se quem que ela vai escolher, se é melhor ela escolher o João, a Maria ou o José. Qual desses três vai se encaixar melhor dentro daquela vaga, né? Porque eu tenho uma metodologia definida, onde eu consigo apontar de maneira assim objetiva por que que a Maria tem mais condições de atender essa vaga do que o José. O que que especificamente ela tem naquela escrita que faz com que ela realmente seja um perfil mais ajustado ao contexto da atividade. Tá? Então, essa metodologia, se você quiser aprender, eu tenho um curso que se chama Grafologia Empresarial, gestão de conflitos e seleção de pessoas. Esse curso eu ensino a fazer como você faz, só que para você ser um grafólogo da parte do recurso humano, você precisa fazer o básico, né? Você precisa fazer a grafologia básica. Lá no meu instituto, que é institutoradaik.com.br, lá você tem todos os cursos disponíveis para que você consiga se qualificar, né? Ter a qualificação e depois você vai buscar especializar esse seu conhecimento. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, quem não conhece pensa assim, eu vou fazer um curso de grafologia para RH. Só que a pessoa não sabe nada de grafologia. Ela não entende, ela não tem esse conhecimento. Aí o que que vai acontecer? Ela vai ter como se ela vai receber lá, a pessoa que é líder tem que ter a letra T cortada para cima. Isso não é verdade, gente. Isso é mito. Não é verdade. Porque as pessoas não são um traço. Então, não existe um perfil com todos os itens específicos. O líder tem que ter, a margem tal. O T, não sei das quantas. Não é assim. As pessoas, elas são muito cheias de nuances, né? Elas têm personalidades, têm uma identidade. A gente tem que saber, por exemplo, como que essa pessoa vai ser combinada com o chefe dela. Entende? Não tem uma pessoa igual a outra. Então, não dá para a gente criar um documento dizendo com as áreas e os traços específicos, como se fosse uma coisa montada, né? A gente tem uma certa ideia, sim, de como que, por exemplo, uma pessoa que eu preciso falar melhor, né? Que ela precisa se expressar melhor, ela tem que ter uma escrita mais clara. Se eu estou falando de encontrar um candidato atento, eu já sei que eu tenho que procurar traços específicos na escrita para atender a esse requisito. E qualquer coisa que a empresa venha me pedir que ela precise identificar um candidato com essas características, olha que poderoso isso. A pessoa não precisa nem ser contratada. Antes de ela ser contratada, você já encontra o perfil justo. Isso faz com que a empresa não tenha que ficar gastando dinheiro com demissões, aí treinou a pessoa, manda embora porque não era aquela. Então, a grafologia se torna uma ferramenta muito assertiva que vai auxiliar as empresas a, inclusive, evitar o turnover, que é contrata uma pessoa, manda embora porque não funcionou, porque não está ajustado, né? A pessoa, ela tem que, o candidato, no caso, o selecionado, ele tem que estar alinhado às políticas da empresa, ao clima organizacional. Vamos supor, uma pessoa que é mais desregrada, não gosta muito de seguir normas, procedimentos, se ela entrar numa empresa que tudo que tem são normas e processos, ela não vai se adaptar. E não é porque ela é má, é porque ela tem uma estrutura de personalidade diferente. E ali naquele lugar não combina. Aí a empresa, não, mas essa pessoa é inovadora, não, essa pessoa se posiciona, ela fala, né? Ou alguém faz uma contratação errônea, o que que acontece? Passa um tempo, essa pessoa é mandada embora, ela é desligada, ou ela mesma pede para sair, porque ela não aguenta. Então, não se trata de ter um perfil fixo, mas sim você entender essa dinâmica. E para isso, é claro que você precisa fazer um treinamento, né? A grafologia, ela pode ser aplicada em todo o processo, desde a seleção de um candidato até a parte de gestão de conflitos. Às vezes tem problemas dentro de grupos que as pessoas não se entendem. É possível também fazer uma orientação de uma pessoa com a outra.
né? A gente consegue fazer isso. Também o desenvolvimento desse colaborador é importante. Agora, como que eu consigo colocar, saber se um colaborador é atento? Vamos falar sobre identificar sinais de atenção na escrita. Vou compartilhar uma escrita aqui com você, já aproveitando, porque eu sei que vocês gostam de ver as escritas que eu falo. Ah, Letícia, mostra a escrita. Vou colocar aqui na tela, então. Vamos lá. Essa é uma escrita de um candidato, na verdade, uma candidata, né? Em que é solicitado pelo cliente que ela tenha aí a atenção, que seja uma pessoa atenta. E aí você olha, nossa, mas como é possível saber? Né? Existem traços que vão revelar atenção, que provavelmente você já deve ter visto eu falar, ou deve ter visto outro especialista comentando que são os pingos dos is, né? A gente verifica no pingo do i, se tá pingadinho e tudo, mas na boa, você acha que você saber se uma pessoa é atenta só pelo pinguinho do i faz sentido para você? Pois é, não é tudo isso, né? Não é só o pinguinho do i. Existem outras maneiras de você montar esse perfil e entender o que está por detrás de uma atenção. A atenção, né? Ó, vou até aumentar um pouquinho aqui para você ver. Porque, teoricamente, você vai falar, os pontos estão certos, Letícia. Ela tem um pontinho aí certinho na letra I. Acho que ela é uma pessoa boa, né? Ela é atenciosa. Acho que ela tem atenção, sim. Então, vamos contratar, né? Porque as pessoas, às vezes, chegam aqui no YouTube, pensam que o meu canal é um tutorial e sai vendo e acha que ela vai chegar e vai fazer uma análise, né? Ou seja, eu que estou aqui, que estudo ainda, né? Mais de, sei lá, no total de tudo, uns 20 e poucos anos, então a pessoa é esperta, ela é muito esperta, ela chega aqui, vê um traço e fala assim, ah, nossa, agora eu já sei, já aprendi lá no canal da Letícia, vou contratar essa pessoa assim. E ela entra pelo cano, né? E vai passar vergonha e vai ficar muito feio. E vai falar, e o problema é que ainda fala que é a grafologia, mas não é, é a pessoa que faz o mau uso do instrumento, né? Então, existem traços de atenção. Os traços de atenção não é só sobre pingo no i. Por quê? A gente também vai olhar sobre se é uma pessoa concentrada. A pessoa que tem atenção, ela tem que ter uma espécie de concentração naquilo que ela está fazendo. Você já viu, por exemplo, uma pessoa com atenção e desfocada? Você já viu isso? A pessoa é atenta, mas ela é desfocada. Não faz sentido. A pessoa ela tem atenção nas coisas, mas ela ao mesmo tempo não consegue se concentrar nas atividades que são colocadas para ela fazer. Ela está olhando toda hora o celular, não, mas ela é atenta. Então, assim, existe uma má interpretação, né? Uma má maneira de olhar para o tema atenção. Eu quero um colaborador atento. Vamos procurar pingo nos is. Não é só sobre isso, né? A gente tem que olhar, por exemplo, o comprometimento de um funcionário. Qual é o comprometimento dessa pessoa? O colaborador atento, ele vai ser comprometido. Ele vai estar atento às normas, às regras, aos procedimentos, a fazer uma coisa depois a outra. Ele vai estar atento aos horários, aos prazos de entrega de tudo, né? Ele não vai deixar passar coisas banais, porque ele tem atenção. Então percebe que se você olhar atenção, pingo no i, você sair caçando aqui não vai adiantar nada na sua, não vai refrescar a sua história. A pessoa vai ser contratada de uma maneira errônea, porque não é sobre só o pinguinho do i, tá? Tem mais coisas que a gente vai investigando quando a gente está fazendo uma análise da escrita de uma pessoa, né? Em especial quando a gente fala da parte de RH, que a gente precisa ser criterioso, uma vez que nós estamos colocando uma pessoa dentro de um sistema, né? Eu quero te dar uma orientação, já que você chegou aqui, de repente você é um profissional da área e gostaria de uma orientação. Como que você faz para conduzir uma análise, né? Se você quiser, você pode contratar o meu serviço ou o serviço das grafólogas que trabalham no meu instituto. Eu tenho uma equipe que pode auxiliar você a fazer essas análises, né? Mas eu vou te dar uma orientação. De repente você está assistindo e fala, eu vou coletar as amostras. Aí você já coleta, me manda uma mensagem e a gente faz um trabalho aí para vocês na sua empresa. Então, orientação de como conduzir uma análise de forma ética e objetiva. O que você precisa fazer? Você precisa solicitar para que essa pessoa escreva um texto, tá? De aproximadamente 20 linhas e que ela assine. É só isso que você tem que falar para ela. E dá uma folha de sulfite para que ela faça essa amostra para você.
Com isso, você vai ter o cenário perfeito para você fazer uma avaliação, tá? Permita que essa pessoa tenha um lugar para ela sentar e realmente conseguir colocar no papel as ideias. Não assim, sentar e aí ela tem que ficar numa cadeira que não tem nem lugar para ela escrever. Não, ache um lugar para ela sentar, que tenha uma cadeira, uma mesa, onde ela pode se sentir confortável, né? E aí deixa ela tranquila, porque uma entrevista de emprego já é estressante. Imagina você fazer uma entrevista de emprego e ainda com um lugar que não dá para sentar direito, aquele seu estresse todo vai aumentar. E claro que quando o estresse aumenta, né, ele afeta o nosso lado psicológico, a nossa psique. O que acontece? Essa escrita, por exemplo, já dá para identificar uma pessoa que está muito cansada, uma pessoa que não tem fé em si mesma, ela não acha que ela vai dar certo. Essa é uma escrita que fala de uma pessoa que tem dificuldade de manter o nível de ânimo, e energia, ela se sente quase o tempo todo fracassada. E aí ela vai fazer entrevista na empresa e você vai lá e não dá lugar direito para ela sentar, não trata ela bem, né? Então isso só vai piorar. E aí, se você for uma pessoa que é a que vai fazer a entrevista, e você é um candidato, tem tudo isso que eu te falei, lembre-se que se você olhar para si e entender como você funciona, vai te ajudar a não ficar se sentindo mal o tempo todo. Porque às vezes não é você, é a empresa que não está ali, no mesmo lugar que você vai gostar de estar. Você não vai querer ficar lá depois. Então, entenda que tudo tem o lugar certo, a hora certa e a pessoa certa. Esse que é o ponto. É por isso que você compreender os traços da escrita para contratar alguém e compreender a sua escrita vai te ajudar imensamente. Agora, coloca aí nesse colaborador atento, que é essa situação aqui que eu trouxe, né? Hoje, ela é uma pessoa que tem essas dificuldades de confiar em si, ela tem muita oscilação de humor, né? E aí ela foi contratada, essa moça acabou sendo contratada, só que não deu certo. E foi muito vergonhoso para quem fez essa contratação. Por quê? Foi falado tanto, né, que, nossa, sabia e não sei o que lá, e no fim deu tudo errado. É uma pessoa que tem muito medo do que vai acontecer, essa escritora, medo do futuro, ela tem muito, e ela fala muito sobre, ai, quando ela chegar, quando ela alcançar. Então, se você conversar com ela, você vai achar que ela é uma boa candidata. Porque ela diz assim: ah, meus objetivos para o futuro são esse, esse, esse. Eu quero atingir isso, 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 aquilo. Então, ela tem um objetivo de sonhar, sabe? De evolução. Quando você conversa, você acha que ela é uma boa candidata, só que não é a realidade. Isso é o que ela passa, mas não é o que ela sente, tá? Esse é um case real aqui que você está vendo em que aconteceu esse caso. Outra coisa também é se, vamos supor que essa pessoa, e que aconteceu isso, ela entrou na empresa e ela precisa ser desenvolvida. Você é gestor de pessoas, também assistindo ser gestor, gestora, e aí você sabe que essa pessoa tem essa dificuldade de autoconfiar nela, ela tem uma baixa autoestima, está se sentindo sempre mal, então, ela tem pontos para serem desenvolvidos. Não adianta passar só uma tarefa para ela, porque ela não vai conseguir resolver isso sozinha. Vai precisar de ajuda, né? Então, deve existir aqui, no caso, uma integração do colaborador. Esse colaborador entrou na empresa, essa pessoa precisa ser integrada, porque senão ela não vai conseguir avançar, né? Então, quando a gente fala em ter uma integração bem-sucedida, um atento dentro de uma equipe, tem todos esses processos internos também que tem que estar prontos, né? Não adianta nada a gente querer uma pessoa atenta, mas a gente não é atento, a empresa não é atenta com o colaborador, né? Então a gente tem que sempre nutrir e incentivar a atenção que os colaboradores têm que ter. Se a empresa é atenta aos colaboradores, promove ações, se interessa pelo desenvolvimento deles, é lógico que o ambiente de trabalho também vai ser favorecido, porque eles vão buscar ser mais atentos, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, qual que são os pontos principais para a gente pôr em mente aí que através da grafia, né, da grafologia, você vai conseguir num ambiente de recursos humanos, né, de candidatos. Primeiro, você vai conseguir identificar os sinais, né, do que o cliente te pede, seja atenção, seja confiança, seja qual é a habilidade requerida, isso é muito importante.
você vai conseguir estudar como essa pessoa vai funcionar no pequeno, médio e longo prazo, como esse caso desse colaborador, que eu falei sobre atenção, né? E você também vai conseguir orientar a empresa de que esse colaborador tem essa característica. Caso ele não vá desenvolver, essa pessoa não vai funcionar. E por que eu estou dizendo isso? Muitas empresas meio que querem, tem indicações, tá? Isso acontece com bastante frequência. E ela quer colocar aquela pessoa lá dentro porque a pessoa é indicação de fulano, de Beltrano, é o filho de não sei quem. E aí você faz o trabalho da grafologia e você fala, essa pessoa não cabe aqui dentro, não tem nada a ver. Então, quem é que vai bater o martelo final? Quem é que vai fazer essa definição? É o cliente, certo? Então, se o cliente vai fazer essa definição, você, como profissional, como um expert na escrita que eu faço com os meus clientes, é explicar para ele: olha, essa pessoa, ela não vai, no longo prazo, atender a sua demanda. Tudo bem. E aí, o laudo gráfico psicológico que eu ensino meus alunos a fazer é de forma que existe um documento que você está falando não vai funcionar no longo prazo. A pessoa sempre vai ter ali algo que mostrou para ela. Ou você pode também falar: se você ficar com este candidato, você precisa desenvolver nessa pessoa X, Y, Z. Como você faz isso? Através da escrita. Porque aqui você consegue fazer todo esse cheque, você consegue orientar direito, né? Então, e até saber se essa personalidade vai funcionar com o gestor, com alguém que vai ter superior, né? Isso é importante. Eu fiz uma orientação uma vez para uma pessoa que era uma empresa de, como fala? Deixa eu lembrar o nome. Era uma startup, lembrei. E ele queria uma secretária que fosse ágil, tudo, que fosse uma executora, porque ele era mais mental, mais planejador. E aí a garota que eu selecionei, né, através da escrita, e eu falei para ele: ó, essa garota, ela é uma boa, né, pode contratar. E aí não deu tempo. Quando ele foi contratado, ela já tinha sido contratada por outra empresa. Aí ele apareceu com uma outra pessoa e com a escrita dela, e eu fiz análise, né, dessa escrita, e era uma pessoa muito desonesta. Era uma pessoa que não tinha caráter, e ela não ia ser honesta com ele. E eu tive que explicar: olha, essa escrita, ela não mostra que a pessoa não é muito de confiança, né? Claro que quando, é isso que eu ensino aos alunos, você não vai ah, falar de uma coisa que vai denegrir a imagem do outro, mas explicar que aquele perfil é uma pessoa que não se pode confiar, né? Foi isso que eu falei para ele. E ele falou assim: não, mas é esse mesmo o perfil que eu estou procurando. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: porque o meu negócio não é lícito, o meu negócio é ilícito. Aí eu falei assim: nossa, né? Eu falei: nossa, por dentro, eu não falei na hora. Mas eu fiquei refletindo, né? As pessoas são muito, né, incríveis, vamos falar assim. Mas é sobre isso que eu preciso te falar aqui hoje, né? Que eu acho legal trazer esses assuntos para você ter conhecimento. E se você quiser aprender, etc., né? Se capacitar, ter uma nova profissão, conseguir, inclusive, ajudar empresas a colocar os colaboradores no lugar certo, eu te faço o convite. Se inscreve no canal, tá bom? E participa aí, comenta esse vídeo, o que você achou, o que você achou legal, não achou também, né? Porque a grafologia na parte de recursos humanos é uma estratégia inovadora, assim, né? E promissora para quem quer crescer, porque é algo a mais que você vai ter no seu currículo como uma pessoa que trabalha com RH, que não é todo mundo que tem. E você vai ser um profissional cada vez mais procurado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo e a gente se vê. Até já!